Esse é o Sou Bela, um podcast sobre o universo feminino. Aqui vamos discutir ciência, saúde, sexo, espiritualidade e como achar paz e felicidade na loucura da vida diária da mulher madura. Tudo de forma prática e objetiva, baseada nas novidades científicas e anos de experiência trabalhando com e sendo mulher. Bem-vinda ao Sou Bela. O tópico de hoje é quente. Eu vou falar sobre os semaglutidas em geral. Eu vou englobar tudo no mesmo saco. Então eu tô falando do Ozempic, Rybelsus, Wegovy, Mounjaro, Tirzepatide, porque são variantes do mesmo tema. Antes de mais nada, vamos aprender a tirar o componente emocional das decisões, assim como nossos julgamentos e projeções morais e éticas. Então, eu já vou abrir dizendo que a minha opinião sobre o uso varia de pessoa para pessoa. E eu também não compartilho do pensamento de que só é gordo quem quer. Existem, sim, variantes genéticas que predispõem algumas pessoas a ter maior facilidade para engordar do que outras. Assim, claro, como vários fatores comportamentais, mas eu não acho justo impormos julgamento moral a quem tem reais dificuldades de perda de peso, nem desconsiderar a dor dessas pessoas. Eu convivi com algumas amigas na minha juventude e nunca achei justo. Nós todas comíamos a mesma coisa e eu provavelmente ainda fazia menos exercício do que uma delas. E ela engordava e eu não. O que, de certa forma, me deu um senso de compaixão e de compreensão sobre ganho de peso e o preconceito que essas pessoas enfrentam. Ou seja, nem todo mundo que é gordo é preguiçoso, nem todo mundo é gordo porque quer, mas todo mundo pode melhorar a sua composição corporal e seus marcadores biológicos com o estilo de vida adequado. Mas algumas pessoas precisam ser muito mais rígidas nas suas dietas e em seu estilo de vida do que outras. Justo? Eu acho que não, mas a vida é assim. Para algumas pessoas, um remédio para controlar a obesidade pode ser sim um facilitador para diminuir as comorbidades que costumam coexistir com um estado de obesidade. Mas eu não acredito em pílula mágica, ou seja, sim, os semaglutidas podem ajudar a perda de peso, mas vem com um preço a ser pago. E não é só no seu bolso, não. E se você já me ouviu falando, a minha opinião sobre qualquer droga, suplemento ou intervenção é sempre medir e pesar qual o benefício esperado versus o risco potencial. Vou sair numa tangente rapidinha somente para ilustrar um outro tema que eu venho levantando desde o início do podcast, que é o perigo de impor dietas veganas ou vegetarianas às crianças. Tá, vou perder algumas amigas aqui, mas isso pode nos predispor, ou melhor, predispor essas crianças a uma vida de sarcoobesidade. Eu expliquei sobre isso no episódio 8, quando eu falei sobre a importância de proteína. Porque se você não cria uma boa musculatura na infância e juventude, que é adquirida através da ingestão de proteínas de qualidade, ou seja, de aminoácidos capazes de estimular a síntese proteica muscular, essas crianças acabam por se tornar indivíduos sarco-obesos, que é a pior combinação metabólica no futuro delas, que é ter sarcopenia, ou baixa massa muscular, ou uma massa muscular inadequada, aliada à obesidade. Esses indivíduos, quando adultos, terão muita dificuldade de controlar o seu peso.
Antes que a brigada vegana caia em cima de mim, isso vai acontecer com todas as pessoas? Não. É possível ter uma boa massa muscular sendo vegana? Em teoria, sim, mas requer bastante conhecimento e dedicação. Existem atletas veganos? Poucos, mas existem. A Serena Williams e o Novak Djokovic são 2 exemplos. Assim como existem os breatharians, que são as pessoas que vivem somente de prana, ou respiração, a força vital, e não comem nada. E quem sou eu para dizer que o que eles fazem não está funcionando para eles? Mas o que eu vejo na prática, para a maioria das mortais comuns, é que, a menos que a pessoa realmente saiba o que está fazendo e se concentre em obter os nutrientes necessários nessas dietas, elas ficam deficientes e com menos facilidade de colocar massa muscular. As pessoas mais jovens até conseguem aparentemente se manter bem por causa da ajuda dos hormônios de crescimento nisso também. Mulheres na menopausa eu vejo bem mais raro. E no caso das crianças especificamente, o que eu realmente vejo acontecer são crianças que são muito difíceis para comer e que acabam vivendo somente de carboidratos porque elas não entendem a necessidade proteica como um atleta teria ou como uma mulher madura determinada a ser vegetariana ou vegana colocaria atenção na proteína. Então, as crianças não entendem. Como elas não têm a proteína animal lhe sendo dada com muita frequência, elas ficam somente nos feijões, nas lentilhas, o que por si só já tem uma carga de carboidrato super grande, mas elas também acabam consumindo muito produto imitação de hambúrguer, imitação de cachorro-quente, e essas coisas contêm muito açúcar. Elas têm mais dificuldade por causa do alto consumo de carboidrato inerente da dieta, elas ficam com mais dificuldade em regular o açúcar do sangue e tendem a ter bastante oscilação de humor como consequência disso. E eu também vejo que essas crianças têm desejo constante por doce como consequência dessa oscilação no açúcar do sangue. Eu vejo também muita criança vegana lidando com dificuldades digestivas, barriga inchada, disbiose, enfim. É possível ser saudável numa dieta vegana? De novo, em teoria, eu acredito que sim. Então, se você é vegana e está com ótima massa muscular, com uma boa composição corporal, seu humor está estável, dormindo bem, vitamina B12 boa, estoques de ferro bons, zinco e minerais adequados, excelente. Não precisamos mais falar do assunto e você não precisa mudar nada na sua dieta. Mas, de verdade, não é isso que eu vejo na prática. E por isso é que eu estou dando o alerta, porque a maioria das mulheres que estão me pedindo ajuda é porque não estão se sentindo tão bem, nem que está tudo a mil maravilhas, e a maioria está tendo dificuldade em perder peso. Voltando aos Ozempics da vida. Estamos falando de uma droga que terá efeitos colaterais. Meu pensamento, de novo, é sempre: vamos pesar benefício esperado, riscos potenciais, e eu não sou contra nada. Acho que contexto é tudo e só você pode decidir o que é melhor para você. Então, como é que eu penso sobre tudo isso? A obesidade é um problema real. Tecido adiposo piora todas as comorbidades. Ele, por si só, é um órgão endócrino fabricando hormônios que, na maioria das vezes, são danosos para a saúde geral. Então, perder peso, se você está com sobrepeso, sempre será benéfico. E aqui não sou eu sendo gordofóbica. Esse é um ponto de vista científico sobre saúde. Então vamos lembrar que essas drogas foram desenhadas para tratar diabetes e agora viraram febre para emagrecimento. Mas a indicação atual de uso desse medicamento como auxiliar na perda de peso seria somente para quem já tem diabetes mellitus ou diabetes tipo 2 descontrolada ou para obesos, que seria definido como uma pessoa
que tem índice de massa corporal acima de 30, mas também existe a indicação de uso para aquelas pessoas que têm índice de massa corporal acima de 27, o que entraria na faixa do sobrepeso e não obesidade ainda, mas que está lidando com comorbidades como pressão alta, diabetes, dislipidemia e também para crianças obesas. O IMC, ou Índice de Massa Corporal, é calculado dividindo o peso em quilos pela altura em metros ao quadrado. Então, a fórmula ficaria: o IMC é igual ao seu peso dividido pela sua altura vezes a sua altura. O ideal é manter o seu IMC entre 18,5 e 24,9. Não, o IMC não é o melhor marcador do mundo e ele sempre deve ser analisado juntamente com a composição corporal, com a razão cintura e quadril, para a gente ter outras informações sobre o real problema. Mas, sim, o índice de massa corporal é o índice usado para definir obesidade e a indicação para o uso desse remédio. Então, se eu acho que uma mulher na menopausa que está um pouquinho acima do peso, mas que come mal e não faz exercício, deveria tomar? De jeito nenhum. Acho que ela só tem a perder. Mas se eu acho que aquela mulher que foi gordinha a vida inteira, já tentou de tudo, está realmente muito acima do peso e está também determinada a mudar seu estilo de vida, será que ela poderia se beneficiar? Potencialmente, eu acho que sim. E mais uma consideração a ser feita sobre quem deveria ser um bom candidato ou não, seria checar a composição corporal da pessoa. Uma pessoa com boa musculatura, mas que está com peso alto, terá menos efeitos colaterais ou efeitos menos danosos para a sua saúde em geral do que outra pessoa que está com sobrepeso, mas tem baixa massa muscular, e eu já elaboro nesse pensamento. Eu vou falar também mais na frente do efeito rebote, que é super real. Então também, antes de começar, você tem que saber se tem apetite para ficar nessa droga para o resto da sua vida, porque são grandes as chances de você engordar tudo de novo. E mais, quando parar, se você não tiver mudado radicalmente a sua dieta e o seu estilo de vida juntos, você tem mais peso a ganhar do que o que perdeu. Ou seja, não vai ter como escapar de mudar radicalmente a maneira de se alimentar, de ter que construir uma massa muscular, o que será por si só um desafio tomando esse remédio, mas só você pode decidir o que é melhor para você. O maior problema que eu vejo dessas drogas é que, mais uma vez, estamos comprando uma ilusão potencial. E a maneira da perda de peso induzida não é necessariamente a forma mais saudável de emagrecer. Ou seja, antes de começar, tenha certeza de que você realmente precisa e de que isso vai te ajudar. Porque sempre que a gente perde peso, principalmente se perdemos peso rápido demais, perdemos junto massa muscular. E por que isso é um problema? Porque a sua musculatura é um órgão de longevidade. Os seus músculos são não somente um reservatório para glicose em excesso, como também um reservatório de aminoácidos ou nutrientes que o seu corpo usa para se reparar, para reciclar tecidos, que o seu sistema imune usa para te proteger, que o seu cérebro e os seus órgãos usam no dia a dia. Se você não ingere aminoácidos suficientes por qualquer motivo, ou você está doente, ou você se exercitou demais, ou você está dormindo, o músculo é quem doa esses nutrientes para o seu corpo funcionar na ausência do aminoácido vindo da comida. À noite, quando a gente não está ingerindo comida, são os seus músculos que fornecem aminoácido para o seu cérebro e para o seu corpo funcionarem. Uma boa musculatura também contribui para uma boa saúde óssea, contribui para a sua mobilidade, enfim. Músculo é muito mais do que estética. E quanto mais músculo você tem,
mais robusto é o seu metabolismo. Ou seja, você gasta mais energia em descanso. Quando você perde músculo, você lentifica o seu metabolismo, ou seja, a sua necessidade calórica diminui. O que isso quer dizer? Você precisa comer cada vez menos para não engordar. Eventualmente, pode ficar subnutrida e sem uma boa musculatura para fornecer nutrientes, acaba adoecendo. Eu explico isso no detalhe nos episódios 42 e 43 sobre emagrecendo na menopausa. Mas como é que essas drogas, que inicialmente foram desenhadas para quem tem diabetes, te ajudam a emagrecer? De uma forma bem simples, é um agonista de GLP-1, que é o Glucagon-like Peptide 1, ou seja, é um mimético desse hormônio. Para entender como é que funcionam esses agonistas, é útil entender como é que funciona o hormônio, o GLP-1, que o seu corpo produz naturalmente e que, spoiler, pode também ser detonado comendo proteínas suficientes. Voltando, o GLP-1 é um hormônio produzido pelo intestino delgado e ele tem várias funções, como provocar a liberação de insulina do pâncreas. Lembra, a insulina é um hormônio que permite que o seu corpo use os alimentos que você ingere como energia. Ele reduz a quantidade de glicose ou açúcar no seu sangue. Se você não tiver insulina suficiente, o açúcar no sangue aumenta e aí causa diabetes. Isso aí foi uma versão bem simplificada de todo esse processo. Ele também bloqueia a secreção de glucagon. O glucagon é um hormônio que o seu corpo usa para aumentar os níveis de açúcar no sangue quando necessário. Portanto, o GLP-1 evita que mais glicose entre na corrente sanguínea. Então, até aqui, ele está funcionando para ajudar aos diabéticos. Mas como é que ele te faz emagrecer? Especula-se que também tem um efeito de sinalização ao sistema nervoso central, mas esses mecanismos ainda são menos entendidos. O que a gente já sabe com certeza é que ele retarda o esvaziamento do estômago. Uma digestão mais lenta significa que o seu corpo liberaria menos glicose ou açúcar dos alimentos que você ingeriu na corrente sanguínea, ainda que ajudando no caso dos diabéticos. Só que, por retardar esse esvaziamento do estômago, ele aumenta a sensação de saciedade depois que você comeu. O GLP-1 afeta as áreas do cérebro que processam a fome e a saciedade. Ele brinca lá com aqueles hormônios que a gente já aprendeu, leptina, grelina, entre outras formas de sinalização ao seu cérebro de que você comeu comida suficiente. Os medicamentos agonistas de GLP-1 funcionam imitando esse hormônio. Em termos de medicação, um agonista é uma substância fabricada, sintética, que se liga a um receptor celular e causa a mesma ação que a substância que o seu corpo produz naturalmente faria. Em outras palavras, os medicamentos se ligam aos receptores GLP para desencadear os efeitos ou as funções do hormônio original GLP-1. Quanto maior a dose do agonista do GLP-1, mais extremos serão os efeitos. Se você tem diabetes tipo 2, esses medicamentos vão ajudar a controlar o açúcar no sangue, fazendo com que o pâncreas libere mais insulina. A digestão lenta também ajuda a diminuir os picos de açúcar do sangue. Enfim, vai ajudar um pouco no controle dessa doença. Eu ainda sou da teoria de que, medicado ou não, qualquer pessoa com diabetes ou não, tem que usar a alimentação como intervenção básica para tratar a açúcar do sangue. Eu realmente não acho que tomar um remédio é uma carta, é um passe para que você possa comer todas as besteiras, todos os carboidratos, porque isso vai ter efeitos e consequências, mas, bom, é assim que esse remédio funciona.
E o efeito de saciedade desses agonistas de GLP-1 reduzem a ingestão de alimento, né? Porque eles diminuem seu apetite, diminuem a sua fome e esses efeitos combinados resultam em perda de peso. Ou seja, para emagrecimento, também não é que o remédio esteja fazendo algo muito mágico. A pessoa para de comer e emagrece porque está comendo menos. Então, não é mágica também não, tá? O efeito dele é de te tirar a fome, na maioria das pessoas dá enjoo, dá náuseas, eu já vou explicar por quê, mas a perda de peso resultante é porque a pessoa come menos. Essa lentificação da digestão, ela pode ser muito problemática a longo prazo também, porque é ela que é responsável pela sensação de enjoo, de que você tá cheia, de que você não tem fome, porque literalmente a comida fica estacionada no estômago e nos intestinos por mais tempo, o que pode ser bem ruim também para as bactérias do seu intestino, porque o remédio praticamente causa um estado similar à doença chamada gastroparesia, que é a paralisia do estômago, que não é nada bom. Então, na real, você emagrece porque não come. E normalmente, as pessoas que estão tomando esse medicamento perdem ainda mais o apetite por proteína. E pior, conseguem beber álcool tranquilamente, o que é uma combinação desastrosa para a sua saúde no geral. Eu não sou médica e prescrever semaglutidas não faz parte do meu trabalho. De novo, eu não sou contra nada. Eu só acho que não é a salvação para todo mundo e os efeitos colaterais são reais. A perda de massa muscular me preocupa e muito, porque vai ter um impacto direto na sarcopenia, na osteopenia, na sua densidade óssea, o que já acontece naturalmente na menopausa. Então, será que você realmente quer tomar uma droga que vai piorar todo esse cenário? Para não dizer que também causa um envelhecimento facial grande, porque você perde muito peso muito rápido e gera flacidez. Resumindo, se você realmente é obesa, já tentou de tudo, tem comorbidade, eu acho que vale a pena sim aprender mais sobre esses remédios. Mas se você não é obesa, não tem diabetes e está só um pouco acima do peso, eu não vejo motivo para usar essa droga. Sabe quem é o maior detonador ou maior agonista de GLP-1? Eu já falei há pouco, aminoácidos específicos que você obtém comendo proteína animal em quantidades adequadas. O consumo adequado de proteína vai te dar saciedade, felicidade, saúde intestinal, bom controle glicêmico e, de quebra, vai fornecer os blocos de construção por uma boa musculatura, para o seu sistema imune e para todos os outros sistemas do seu corpo. Eu acho que com droga ou sem droga, você não vai escapar de ter que aprender a comer e se exercitar. Então, a sua opção seria se você realmente precisa desse empurrão ou se você vai conseguir obter tudo isso somente mudando o seu estilo de vida. Eu cresci nos anos 80. Eu também tive a obsessão feminina da magreza instalada em mim. Thanks, Kate Moss. E eu trabalhei muito para entender que não devemos lutar contra a gordura. O pensamento deve ser conquistar musculatura, o que por si só já é tão mais feliz pensar que a gente está se alimentando e se exercitando não para perder algo, mas para construir um corpo saudável. Bom, essa é a minha opinião pessoal para todas vocês que me perguntaram e pediram a minha opinião. Eu resisti um pouco porque eu realmente não quero soar crítica e acho de verdade que existem algumas pessoas que vão poder se beneficiar, mas não é a maioria que está tomando. E para quem tiver interesse em aprender comigo, eu e a minha querida amiga Joana Calmon estamos lançando um programa de transformação para mulheres, onde vamos ensinar a você como ser gostosa na menopausa. Brincadeira, vai ser um programa voltado para mulheres, onde iremos te ensinar a secar com saúde.
E por que esse programa vai ser diferente? Porque não vai ser mais uma dieta. A gente realmente vai te ensinar a pensar e a modificar hábitos permanentes. Não somente para perder peso, mas para ganhar saúde e, de quebra, um pouquinho mais de felicidade também. Sim, eu também quero ser magra. Mas eu não quero ser somente magra. Eu quero ser forte. E se vocês quiserem, podemos ser fortes juntas. Eu fiz essa de propósito. As inscrições ainda não estão abertas, mas se você quiser já deixar as suas informações no site do podcast, isabelaforte.com.br, embaixo do tab Mini Cursos, você já pode deixar o seu nome e as suas informações, e aí você vai ser a primeira a ser avisada quando as inscrições se abrirem, porque a gente vai ter vagas limitadas mesmo para poder dar a vocês toda a atenção que vocês merecem. Por hora, eu fico por aqui. Esse mês eu ainda tô respondendo perguntas, então continuem me mandando, porque esse episódio foi inspirado nas perguntas de vocês. Até semana que vem.